Olá, meu nome Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. O que aprendi com o caminho de Santiago de Compostela? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, compartilhe. Hoje, de forma diferente do que a gente tem abordado aqui nesse canal sobre finanças, nós nos propomos a falar um pouco sobre a experiência que eu vivi no caminho de Santiago de Compostela. Não sei se é de conhecimento de todos, mas no dia 5 de julho de 2018 ao dia 5 de agosto de 2018, eu fiz o famoso caminho francês para Santiago de Compostela. Eu saí de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, na França, e fui chegar em Santiago de Compostela. Foram 32 dias de jornada. Foram 900 quilômetros. Foi uma experiência incrível. Claro que nesse vídeo de hoje não vai dar para a gente abordar sobre todo o caminho, mas eu quero, ao longo dessa jornada da vida, poder compartilhar esse que eu chamo de o meu caminho. Um caminho esse, aliás, me gerou muito ensinamento, muito aprendizado. Eu gostaria também de ensiná-los através deste vídeo. Importante destacar que o caminho, um sonho qual eu tive, que eu quis realizar. Imagina você deslocar para o outro lado do oceano, um país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, e ainda assim ter que se comunicar, ter que se alimentar e viver uma experiência única, ímpar. Era o meu caminho. Isso foi extremamente importante para o meu crescimento pessoal e espiritual, e por que não dizer financeiro? Sim, pois a ideia do caminho pressupôs uma economia que eu tive que fazer previamente, comprar um pacote de viagem, ir de avião, alugar locais para que eu pudesse passar as noites. Afinal, ao longo do percurso do caminho, existem muitos albergues. Alguns são até gratuitos, através de doação, outros são pagos. E, obviamente, eu tive que economizar recursos para isso. Isso tem a ver, dentro daquele processo nosso de discussão sobre economia, sobre educação financeira, do lado de realizar. Depois de poupar, você precisa realizar seus sonhos. Essa é a ideia que o caminho de Santiago representa para mim. Parar na França, parar na Espanha, aprender e, obviamente, levar em consideração a ideia da economia. Mas a data que eu quero me reportar hoje é dia 25 de julho de 2018. Eu estou no caminho há aproximadamente 20 dias. Já passei um pouquinho da metade. Foi um dia muito especial, pois esse dia 25 de julho, era um dia dedicado justamente a Santiago, aquele que é o patrono do caminho, aquele cujos restos mortais estão depositados na Catedral de Santiago. No dia 25 de julho, eu acordei, como sempre, muito cedo para fazer o caminho. Esse dia eu estava sozinho. Muitas das vezes eu fazia o caminho com amigos, com colegas, com pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Muitas das vezes eu fazia o caminho sozinho. E esse dia eu fiz o caminho sozinho. Eu saí de uma cidade chamada San Martín del Caminho, caminhei por volta de 32 quilômetros nesse dia e fui chegar a uma cidade chamada Astorga. Essas eram as minhas referências desse dia. Esse dia era o meu caminho do dia. Por que eu falo isso, Clodoaldo? Por que era o meu caminho do dia? Porque eu aprendi com o caminho que eu não tinha que preocupar em chegar a Santiago. Afinal de contas, eu planejei uma quantidade de dias e aquilo não aconteceu conforme eu estabeleci. Mas esse dia era o meu caminho, porque eu aprendi a viver diariamente o caminho. Essa era a ideia do caminho de Santiago de Compostela. Mas no dia 25 de julho, como eu falava, estava eu já na metade do caminho, talvez. Estava ali fazendo o caminho e do nada eu comecei a ouvir uns repicar de sinos. Não sabia o que representava aqueles repicar. E à medida que eu ia caminhando, e eu estava inclusive numa montanha, começando a descer, aquele som ficava mais forte. Mas o mais interessante desses sons, que na verdade eles começaram a gerar uma aceleração no meu coração. Me perguntem por quê? Não sei. Isso é algo relacionado ao lado espiritual que o caminho lhe proporciona. Você fica muito mais sensível, muito mais sensitivo às coisas que estão à sua volta. Principalmente porque dentro do meu modelo de vida, um rosário diariamente, e nesse dia eu já tinha rezado meu rosário, eu caminhava, cumprindo a jornada do dia. Mas aqueles sinos tilintavam na minha cabeça, tilintavam no meu coração, e eu sinceramente não sabia. Estava
começava a acontecer. Fui surpreendido é que quando eu aproximava de um vilarejo e os sinos ficavam mais fortes, eu percebi que tinha uma igreja. Como ainda era cedo, ali em torno de 9h30, 20 para as 10 da manhã, eu entendi que aqueles sinos eram um chamado, porque diariamente, desde o 6º dia, em que eu tive muitos problemas no caminho, com bolhas, e tive que ficar parado por 2 noites, 2 dias, numa mesma cidade, eu não conseguia caminhar, porque as bolhas eram muito grandes, eu sentia muita dor. Eu resolvi, dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, que diariamente eu passaria numa igreja, num templo religioso, sobretudo, no meu caso, os templos católicos. E eu gostaria sempre de diariamente assistir uma missa. Quando não era possível, eu rezava dentro da igreja. Quando a igreja estava fechada, eu rezava do lado de fora da igreja. Era um desejo que eu tinha. Mas nesse dia especialmente, eu já tinha planejado na minha cabeça que eu faria como todos os dias e assistiria a missa ao final do caminho. Nesse dia, então, como os sinos tocavam muito forte, batiam o meu coração, eu resolvi que eu ia a essa igreja que os sinos tilintavam. E assim eu fiz. Chegando naquele vilarejo, que eu não lembro o nome, eu confesso para vocês, eu cheguei lá, ouvi a igreja tocando os sinos, eu me aproximei e adentrei a igreja. Isso devia ser já umas 10 para as 10 da manhã. E eu abordei algumas senhoras que estavam ali no banco da frente da igreja, a igreja não estava muito cheia, e perguntei se haveria missa ali, e elas me disseram que haveria. Eu perguntei por que daquela missa, por que daquele... Sabe a questão que eu sentia? Era um sentimento festivo, isso. Os sinos tocavam em mim como se fosse um chamado para uma festa. E elas disseram para mim que haveria uma missa especial, pois aquele dia era dia de Santiago. E foi aí que eu compreendi que eu deveria estar naquela igreja, naquele momento, e que eu deveria participar daquela Santa Missa. Afinal, o caminho todo era dedicado a Santiago. Eu estava fazendo um caminho dedicado a Santiago de Compostela. Então acho que era justo que no dia dedicado a ele que eu participasse de uma Santa Missa. E assim eu fiz. Sentei-me e aguardei. E aquela missa aconteceu normalmente. O padre a conduziu com muita alegria, com muita festa. Por ser uma missa festiva, tiveram 2 leituras. Não me recordo de quais eram as leituras, mas eu fiquei a assistir a missa, comunguei, como eu faria isso diariamente. A comunhão para mim é um fortalecimento da minha fé, fortalecimento dos meus laços para com Deus, para com Jesus. Assim eu fiz, assisti a missa, terminado a missa, parei numa cantina, lanchei e segui o caminho. Não lembro quanto tempo ainda faltava desses 32 dias, desses 32 quilômetros, corrijo, que eu fiz nesse dia. Eu sei que o destino era Astorga. E assim, ao final da tarde, ou no mear da tarde, talvez algo em torno de 15 horas, eu cheguei em Astorga, a cidade decidida dentro do meu planejamento a se chegar do caminho. Interessante, quando eu cheguei em Astorga, pela primeira vez eu fui a um convento, um albergue que eu ficaria naquele dia, era um albergue de freiras. E aquele dia as freiras também não estavam cobrando, somente doações, caso a gente quisesse doar. E o mais incrível desse dia é que as freiras falavam para mim como estavam meus pés, como se elas adivinhassem que eu estava sentindo muita dor ou que os meus pés estavam feridos devido ao caminho. E eu disse que meus pés estavam feridos, mas que eu estava aí sobrevivendo diariamente o caminho. Então elas me disseram que naquele dia tinha um grupo de estudantes de fisioterapia, estudantes de podologia, e que eles fariam atendimentos gratuitos. Se eu quisesse, que poderia agendar um horário para mim. E eu agendei um horário. Como eu diariamente ia à missa, por volta das 18, eu consegui agendar um horário ali de 17 horas. Entendi que 17 horas era o tempo suficiente, que ali já eram 15 horas, chegar, tomar um banho, comer algo. Na minha jornada diária, lavar minha roupa, fazia parte do meu caminho diário. Então eu fui e às 17 horas fui atendido. Uma experiência incrível. Os podólogos fizeram todo o curativo no meu pé, massagearam os meus pés, hidrataram os meus pés, me orientaram em relação ao caminho. Eu sei que um atendimento que normalmente duraria 40 minutos, 50 minutos, duraram 2 horas. É isso mesmo. Eu fiquei 2 horas sendo cuidado por podólogos, cuidados por fisioterapeutas. Na minha visão, cuidados por Deus, cujo aqueles podólogos e fisioterapeutas eram utilizados como instrumentos de Deus. Quando terminou o atendimento, já eram 19 horas, 19 alguma coisa. Eu já não conseguia assistir a missa que eu me prometi diariamente. Mas claro que não foi problema, porque eu assisti a missa às 10 horas da manhã, naquele vilarejo ao qual eu parei devido ao tilintar daqueles sinos. E aí eu compreendi que nada acontece na vida da gente, acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Foi importante eu participar da Santa Missa, porque ela era especial, porque ela era dedicada a Santiago, porque era o dia de Santiago, e Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, Ele me proporcionou todo esse atendimento. Confesso para vocês que
que o meu caminho, embora ali já estivesse em torno do meu 21º dia de caminhada, a partir daí eu me fortaleci ainda mais. Eu consegui romper o caminho e chegar em Santiago no dia 5 de agosto, porque eu fui cuidado, porque eu fui tratado. E foi assim, gente, de uma forma geral, que aconteceu o meu caminho. O meu caminho de Santiago foi um caminho muito espiritualizado. Eu dediquei a uma sobrinha minha que era enferma naquela época, senti muitas dores, compartilhei muitas dores, mas eu entendi que o propósito do caminho mudava todo dia e era importante entender, como diriam os outros peregrinos, né, que era caminho cambia, e nesse caso ele mudava, mas mudava para o meu melhor, por mais que eu planejasse. E a parada foi crucial naquela igreja, porque além de cumprir a minha promessa diária de assistir uma missa, de participar de uma Santa Missa, eu fui ao final do dia recompensado, cuidado. E assim é que pode acontecer na vida de vocês. Às vezes as coisas podem não estar conforme vocês planejaram, podem não acontecer do jeito que vocês gostariam que acontecesse. Com certeza hoje você que está assistindo esse vídeo está vivendo uma turbulência, um momento de conflito, uma dor, uma tristeza, talvez até um luto. Mas tudo isso que a gente vive na vida faz parte do nosso caminho, do nosso viver, faz parte do nosso processo de aprendizagem como ser humano que nós somos. Nós precisamos somente ter fé, ter esperança. As coisas estão ruins, não há mal que não tenha fim. As coisas podem não piorar, elas podem, inclusive, só podem melhorar. Mas nós precisamos acreditar que o mal terá fim, que as dificuldades que nós vemos hoje é para nós sermos recompensados amanhã por Deus, pelo Altíssimo, pelo Sagrado. O nome que você quiser professar, se você acredita que seja o Universo, que seja Allah, que seja Jeová, o nome que você quer dar, Buda, Ganesha, o nome. Não, aqui a discussão não passa por religião, mas passa pelo aprendizado do viver. Entendam que a sua vida também é um caminho, em que você tem percalços, dificuldades, tem limitações, mas vive ela diariamente. Ninguém vive um mar de rosas e a vida é uma felicidade. Eu costumo questionar as pessoas: vocês estão felizes ou são felizes? Para aqueles que me dizem que são felizes, eu fico muito feliz de saber isso, mas eu não entendo que a vida seja um eterno ser feliz, mas são estados, momentos de felicidade, e esses momentos têm que ser otimizados, têm que ser aproveitados ao máximo, pois são esses momentos que vão conduzir-nos a uma vida melhor. O aprendizado meu do dia foi isso: quando as coisas acontecerem fora do que vocês planejarem, entendam que existe um aprendizado e uma situação melhor mais à frente. Confiem, acreditem, pois o atraso de 10 minutos aqui, pois uma situação de percalço ali, pois o não cumprimento de uma agenda devida naquele momento, vai com certeza representar uma proteção em que o divino, em que o eterno, em que o espiritual está cuidando de você. Pensem nisso.